tarde, começando falando do Paulistão no Rio de Janeiro, parte 2, hein? São Bento e Palmeiras jogaram ontem lá em Volta Redonda, no interior carioca, partida adiada da terceira rodada. Mesmo com um a menos, a maior parte do tempo, o Palmeiras foi melhor, mas ficou só no empate. Oi, meus queridos, voltamos. Sabe pra onde? Pra Volta Redonda. É isso. É o Campeonato Paulista no Rio de Janeiro. Diferente. São Bento e Palmeiras. No céu, tava aquela lua bonita, coisa linda de ver, né? Não precisava nem de holofote no campo. Campo, aliás, que recebeu o time misto do Palmeiras e que perdeu um dos poucos titulares no começo do jogo. 23 minutos. Olha o São Bento tomando a bola, falta do Everton. Agora todo mundo quer saber qual é a cor do cartão. É vermelho. Trocou o gol por uma falta. E aí é o que está na regra. Tem que receber cartão vermelho, ele mesmo concordou com isso. Assim não dá. A troca do Everton não deu muito certo. O Diego Tavares abriu o placar pro São Bento logo depois. Danilo jogou a bola pra dentro do gol! O Rafael Elias, famoso papagaio, quase empatou. E a chance do gol do Palmeiras, a bola passou um pouquinho do ponto. Mas o 1-1 só veio mesmo depois desse pênalti, marcado após consulta no VAR. Apesar da distância, o Rony domina a bola e o Julinho vai com a mão na bola. Não é acidental, não é a bola que vai ao encontro da mão dele. Para mim, esse pênalti tem que ser marcado. Rapaz, até o Everton apareceu para reclamar do pênalti. Não pode ficar aí depois de receber o vermelho, não. Não pode. Ele foi expulso do campo, né? Ele pode ficar no estádio, ou no vestiário, ou até lá na arquibancada. O zagueirão Gustavo Gomes bateu e caixa. Pé direito na bola! Gol! Gustavo Gomes, gol do Palmeiras! Acho que empatamos o jogo, criamos chance. Acho que o Cláudio vai estar aí. Tá bem parado e faz um segundo tempo inteligente. Parecia até que o Palmeiras, que estava com um a mais em campo, criou muito, mas não marcou. Partiu o Patrick, meteu no gol e com perigo. O Rony também resolveu arriscar e quase conseguiu o gol da vitória. Defesa, Rony bateu, o goleiro vai buscar de novo e não vai dar tempo para mais nada. 1-1, segundo empate em 4 jogos do Palmeiras no Paulistão. Ainda sem data nem local confirmado, o próximo jogo do Verdão no estadual é o clássico contra o São Paulo. Agora é pensar já no próximo jogo, esperar definir, né, o próximo jogo, mas a equipe está de parabéns. O auxiliar do Abel Ferreira, o João Martins, falou no fim do jogo se essa indefinição das datas e locais das partidas afetou o rendimento do time. Não interferiu no desempenho da equipe, mas é normal que mexa um bocadinho no dia-a-dia, sabendo viaja, não viaja, espera, o jogo não é terça, é quarta, mexe um bocadinho com todos nós, mas não interferiu no desempenho da equipe. Caioba já tá aqui comigo no estúdio. Caião, dentro de toda a confusão, né, ida pro Rio de Janeiro, tudo em cima da hora, 1 a menos aos 23 do primeiro tempo, o Palmeiras foi bem, né? Foi bem. E merecia ter vencido porque jogou mais bola do que o São Bento, mesmo com um homem a menos, criou mais oportunidades, perdeu muito gol e aí acabou fazendo falta no final. E o time misto, né, Caio, bastante garotada, é a tendência, e o Palmeiras tem elenco, né, pra gastar, né? Eu acho que o Palmeiras o planejamento deste início de nova temporada tá sendo muito bem feito, descansando a musculatura dos principais jogadores, dando rodagem para uma molecada que ainda não tinha jogado no time de cima, para na hora da definição do campeonato ter todo mundo bem à disposição. Belo passe esse gol aí do São Bento. Olha só, Caião, agora a gente vai fazer conexão com o André Hernan para saber o futuro do Paulistão, né? Afinal de contas, o jogo do Palmeiras ontem foi o último que estava garantido lá em Volta Redonda. Então, Hernan, eu sei que você não tem bola de cristal, mas dá pra gente prever o futuro? O que vai acontecer aí com o Campeonato Paulista? Boa tarde. Tá sim, Felipe. Boa tarde para você, boa tarde a todos. O Ministério Público, né, por causa desse alto número aí de ocupação de leitos de UTI no estado de São Paulo, o Ministério Público quer que a extensão, né, desse momento, né, dessa proibição das competições esportivas, e aí, claro, o Paulistão. Mas isso automaticamente vai acontecer, né, e eles estão conversando com o governo, né, estão a todo momento falando com o governo, acompanhando esses números,
numa extensão dessa fase emergencial. E isso deve naturalmente acontecer com o anúncio do governo na semana que vem. O que eu posso trazer de informação para vocês é que assim, a Federação Paulista de Futebol em nenhum momento vai conseguir conversar com o MP enquanto esses números baixarem. O MP não vai abrir conversas com a federação para a retomada do Paulistão depois do dia 30, porque essa fase emergencial deve se estender e o Ministério Público quer também que essa proibição do Paulistão, das competições esportivas, também se estenda. Enquanto isso, a federação vai buscar aí alternativas e o jogo do Santos contra a Ponte Preta, apuração minha e da Joana de Assis, a Federação Paulista de Futebol está procurando aí alternativas e deve acontecer no interior do Rio de Janeiro nesse final de semana, viu, Felipe? Bom, André, então, pelo menos mais um jogo, devemos ter esse jogo entre Santos e Ponte Preta, reforçando o que o André falou, então. Enquanto os números em São Paulo da Covid não baixarem, dificilmente a gente vai ter futebol no estado de São Paulo. Caião, a gente vai ter uma nova regra para o Brasileirão 2021, você deve ter visto o Brasileirão, para você sabe, né? Começa em maio. É uma regra em relação aos técnicos dos times da Série A. É o seguinte, galera, os clubes só vão poder trocar de técnico uma vez durante o torneio. Se o time quiser demitir esse segundo treinador, aí pode colocar no lugar alguém que já esteja no clube por no mínimo 6 meses. Por exemplo, o auxiliar que estava ali, ou um técnico da categoria de base, como o Corinthians, por exemplo, fez com o Coelho, né, naquela época. E os treinadores também só podem pedir demissão uma vez, caso queiram trabalhar em outro time. Foi uma votação apertada entre os clubes, foi 11-9, só que a mudança foi aprovada. Lembrando, Caião, é importante ressaltar, todos os grandes de São Paulo votaram a favor dessa mudança. O que você acha? Achei ótimo. Acho que a gente precisa reeducar os nossos dirigentes para parar de jogar para a arquibancada e assumir a responsabilidade. Não é na hora de demitir, na hora de contratar. Porque aí, se você não for assertivo, não tiver muita consciência daquilo que você está fazendo, a conta vai chegar no final do campeonato. E traz um pouco mais de estabilidade para a carreira de treinador também. E acho que também fica um ouvidinho do diretor menos vermelho, né? Porque o cara não adianta pedir para demitir mais, né, cara? Você tem você tem duas bolas, na verdade, né? Você tem. O que move o futebol é a paixão, mas a paixão tem que ficar na arquibancada. Os profissionais que dirigem os clubes têm que estar preparados para a tomada de decisão. Exato, ó. O São Paulo foi o time que mais contratou, o time grande que mais contratou aqui no nosso estado. Trouxe alguns reforços para o time nessa temporada, mas a torcida está meio ressabiada por causa da idade de alguns desses jogadores. Mas será que o Tricolor é mesmo um time de velhinhas? Foi só o São Paulo anunciar os novos reforços para motivar os rivais a irem ao mercado de memes. Time envelhecido, equipe master, asilo? Não, né? É claro que a zoeira da internet não tem limite e tá tudo certo. Mas a verdade é que a média de idade deste elenco do São Paulo é de 25 anos. Das 6 contratações que foram feitas até aqui para 2021, metade tem menos de 30 anos. Os que têm mais de 30 anos são o William e o atacante Éder, que tem 34 anos, e o zagueiro Miranda, que tem 36. O atacante Bruno Rodrigues, que veio da Ponte Preta, tem 24 anos. O lateral direito colombiano Orejuela, 25. E Benítez, meia, que veio do Vasco e tem os direitos vinculados ao Independiente da Argentina, tem 26. Gostei muito do Orejuela para lateral. Miranda dispensa comentários, é ídolo, jogador de Copa do Mundo, de seleção brasileira, joga muita bola. Gostei muito do Benítez e acho que o Éder pode dar certo lá na frente, porque é um jogador com passagem por seleção italiana e grandes clubes da Europa. O William e o Éder estavam em países com futebol menos, né, desenvolvido, tudo bem o México, mas assim, pouca gente daqui acompanhava ou sabia do futebol dele. O Éder estava na China, que é um país também conhecido por uma preparação física mais fraca e tal. Então eu acho que são mais dúvidas. O Bruno é um jogador que fez uma temporada interessante na Ponte, mas são 3 jogadores que não é aqueles que você diz assim, poxa, esse aqui, certeiro. Quando você pensa na equipe titular de Hernan Crespo, ainda tem Daniel Alves, com 37 anos, Volpi, com 30 e Reinaldo, com 31. E aí cabe ao Crespo encontrar o equilíbrio entre essa molecada de Cotia, que está em evolução, que não pode perder tanto espaço e que podem dar ganho esportivo e inclusive dinheiro em futuras negociações com esses jogadores mais experientes. Só não acho que a base tem que ser o que no ano passado, o que na temporada passada foi a protagonista.
porque aí os jogadores têm que chegar e têm que responder, porque os que foram contratados para isso não deram certo. Ó, lembrando que o William já tá treinando no São Paulo, não foi anunciado ainda. O Benítez também já tá treinando com o grupo, mas falta chegar a documentação do Independiente lá na Argentina, né? Situação parecida com a do Éder, que também tá esperando a papelada da China chegar para ser, enfim, anunciado, certo? Ó, a tocha olímpica começou o seu trajeto pelo Japão depois do cancelamento dos Jogos em 2020. A Olimpíada de Tóquio vai acontecer este ano na mesma data que aconteceria no ano passado, a partir do dia 23 de julho. Mas, claro, vai ser e já está sendo bem diferente. A festa foi mais simples do que a prevista antes da pandemia. Tudo mudou, afinal. E o próprio início do revezamento da tocha olímpica foi saudado pelas autoridades como um passo rumo à vitória sobre o vírus. O público, em geral, ficou de fora da cerimônia que marcou esse pontapé inicial. Mas houve demonstrações da cultura de Fukushima, região das mais atingidas pelo grande terremoto de 2011. O centro esportivo escolhido para o início do evento fica a pouco mais de 20 quilômetros da usina nuclear, onde foram registradas explosões em 3 reatores. O espaço funcionou como um quartel-general das operações de resgate após o tsunami. Uma década depois, as lembranças de 2011 não eram só de tristeza. 15 jogadoras e o técnico da seleção campeã mundial de futebol naquele ano abriram o revezamento. Depois da pira ser acesa por uma atleta paralímpica, a zagueira Asasu Iwashimizu foi a primeira condutora da tocha. Durante o dia, nenhum problema foi relatado nas 10 cidades por onde o fogo olímpico passou. Havia moradores apoiando nas ruas, mas sem aglomerações, gritos, cantos, todos de máscara, seguindo os protocolos. O desafio agora é repetir tamanha tranquilidade pelos próximos 4 meses. Os discursos da ministra olímpica e da presidente do comitê organizador deram o tom da importância do revezamento. Esperança, hora da virada, luz no fim do túnel. Tudo isso representado por esse símbolo, de apenas 71 centímetros de altura e pouco mais de 1 quilo. Olimpíadas de Tóquio, despertando o melhor de nós. Que a Olimpíada possa chegar e a gente possa dar essa aliviada, pensar em outra coisa, né? Vocês lembram que a gente mostrou aqui no GE a mansão do Fluxo, que é o time de Free Fire do Nobru e do Serol? Pois é, não é que os caras fizeram o investimento valer a pena? Eles se tornaram campeões brasileiros e agora vão jogar o Mundial em Singapura. Nativa nas costas, o Cronos agora vai pra tentar salvar, ele foi eliminado! O público gamer está acostumado a acompanhar assim, de casa, pela internet, os campeonatos. E no final de semana teve a decisão do jogo mais popular do Brasil na atualidade. A LBFF, a Liga Brasileira de Free Fire, que é o jogo disputado assim, no celular. Teve mais de 1 milhão de espectadores simultâneos e foi emocionante. E funciona assim, ó, 4 jogadores de cada time caem em uma ilha, buscam recursos e tentam eliminar os adversários. A equipe que sobrevive até o final vence. É o famoso Buia! Buia pro Fluxo! 12 times se enfrentaram na grande decisão. O Santos, que chegou como favorito, não foi pra frente e abriu espaço para disputa emocionante entre as equipes mais famosas do cenário, Fluxo e Loud. O bicho pegou. Do outro lado tem o Fluxo com 7 eliminações e não acha de jeito nenhum esconderijo de Gimmons. É uma explosão de felicidade, com certeza. Foi aquela coisa para testar o coração, meu parceiro, porque foi complicado, mano. A disputa foi até a última rodada. Fluxo e Loud terminaram empatados em pontos. A decisão veio pelo critério de desempate. Quem vai levantar esse caneco que está em suas mãos? Fluxo, equipe campeã da LBFF 4. Parabéns! Se fosse um brasileirão, teria sido nas vitórias, no caso. O jogo é de sobrevivência, então é o critério maior do Free Fire é esse, é a sobrevivência. O Fluxo é um fenômeno. O time foi criado em janeiro desse ano pelas mãos do Nobru, um dos maiores jogadores do mundo, e o Serol, influenciador mega conhecido no cenário. Nosso pai domina. Ele até se emocionou com o título. Eu tô com a voz até meio coisa que eu fico emocionado, mano. Feralzeira, emoção. Pode chorar, meu parceiro. Bonito, imagem excepcional. Tamo junto, mano. Obrigado. Eles juntaram jovens talentos e jogadores experientes, como o Japa BKR, Agora o BKR, que faturou o 2º título nacional.
basicamente eu sou o... Como é que eu posso falar? O equilíbrio do time, entendeu? Se eu não jogar bem, se eu não estiver dando as calças certinhas lá, etc., vai dar ruim. O time agora vai representar o Brasil no Mundial de Free Fire em maio, em Singapura, com premiação de 11 milhões de reais. Até postei uma foto com a molecada ontem, tá ligado? Todo mundo olhando pro lado aqui, ó. Singapura é logo ali. Um time que nasceu grande, se provou gigante nas competições. Agora segue o fluxo no Mundial. Que isso, Nobru? Manda um codiguinho pra nós, ó. Daqui a pouco a gente volta, é todo mundo pro chão. É a polícia? Não, são as abelhas. E você sabe como é que foge de abelha? Então não sai daí porque a gente vai explicar no GE. É importantíssimo, não saia. Todo mundo tem aquele tio meio abelhudo, sabe? Eu sei, qualquer um sabe. Não é o tio do pavê? Não há muito o que dizer, a não ser que... Não é o tiozão do WhatsApp, Deus me livre. Não podemos assegurar. Estamos realizando investigações. É aquele tio encherido. Ou aquela tia, sabe aquela tia que adora uma fofoca? A senhora planta tanta intriga que não tem como não acabar em discórdia. Ninguém tá livre do ataque dos abelhudos. E é bom ficar esperto, porque a tia abelhuda é igual... Gente. A uma abelha. Bichos. Já reparou? Por favor, vamos acabar com essa discussão na mesa. Assim como a abelha, ela faz aquele melzinho gostoso. Globo Natureza. Afinal, só a sua tia abelhuda sabe fazer aquele docinho com gosto de infância, né? Pode ser porque... Tô errado? Hã? Bom. Aquela tia fofinha demais, que tem sempre um lanchinho preparado pra você. Gostosinho! Mas que na primeira oportunidade, tece aquele comentário inesperado. O que eu falei aqui? Vocês estão brigando? E te atinge com uma ferroada. Não tem quem aguente tanto veneno. É, meus amigos, mas afinal, como se defender do ataque das abelhas? Sei lá. Chama os bombeiros, joga água. Não, já sei. Sai correndo. E aí vão eles! E se esconde embaixo do bandeirão. Ah, não, ainda não é isso? Quem sabe se joga todo mundo no chão. No chão. Pois é, se jogar no chão foi o que fez a galera do River do Piauí e do Parnaíba jogando pelo campeonato piauiense. Só que cá entre nós não deu muito certo não, porque teve de tudo nesse jogo. Teve golaço do Wilson Potiguar, teve expulsão, invasão de campo, polícia protegendo o árbitro e se não bastasse vexame, teve enxame. O River acabou ganhando 3-2. Porém, segundo especialistas, só deu essa confusão toda porque a galera não sabe se proteger de abelha. O ideal é sempre se afastar o mais rápido possível, geralmente correndo em zigue-zague, já que elas voam em linha reta. Quando a tia abelhuda chegar perto, pega aquele pedaço de bolo e sai correndo em zigue-zague. Em zigue-zague, hein, meu amigo? Caio Ribeiro, adivinha, já aconteceu tudo com o Caio Ribeiro, já foi atacado por abelhas, é isso? Faltou essa informação do zigue-zague, porque na hora que eu fui provocar a abelha, eu saí em linha reta, aí tomei aquela ferroada aqui, ó. Sério? Em cima? Olho. Você acredita que meu irmão já tomou uma ferroada na língua, ele foi beber um refrigerante e uma abelha dentro do refrigerante, velho. Pro meu pai, assim. Vambora em zigue-zague fugindo de abelha, ó. É tipo que nem futebol. Até amanhã. Tchau. Fomos.